Estados da América conseguiram, em 40 minutos, adentrar o território venezuelano, a entrar num forte e capturar o ditador Nicolás Maduro. Em menos de 5 minutos ele já estava fora de território venezuelano. Essa foto foi publicada pelo próprio presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Essa foto está no YouTube. Já no navio, num porta-helicópteros das Forças Armadas dos Estados Unidos, que o levaram de navio para Porto Rico, do qual ele foi transferido num Boeing para Nova York. As imagens que aparecem aí na nossa cobertura já é ele chegando em Nova York, né, para passar pelo exame de corpo de delito. Nesse momento ele está no tribunal do júri de Nova York, né, onde ele está cumprindo pena. As imagens agora, ele descendo do helicóptero em Manhattan para ir para o tribunal em Nova York, que fica nas proximidades. Ele com roupa de presidiário, com correntes nos pés e algemas e correntes na mão. Foram capturados ele e a primeira-dama na madrugada de sexta para sábado, Renato Bahia, numa ação que na Venezuela se especula com a fuga da vice-presidente para a Rússia hoje, se especula que ela possa estar envolvida, né? A agência Reuters coloca que a vice-presidente fugiu da Venezuela de ontem para hoje para a Rússia, para receber a guarida do russo Vladimir Putin. Essa informação é da agência Reuters, uma das principais do mundo, uma das mais confiáveis, mas publicamente ainda não se tem a confirmação. É ela que tinha dado declarações ontem que iria colaborar com os Estados Unidos da América. Renato, o mundo todo comemora, o mundo praticamente todo comemora a captura de Nicolás Maduro. Tivemos ontem manifestações, Renato, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Argentina, na própria Venezuela, a Times Square aí em Nova York lotada. Em mais de 50 cidades ontem do mundo, assistimos venezuelanos e cidadãos do mundo, de vários países, comemorando a captura de Nicolás Maduro. Mas a captura de Nicolás Maduro, eu particularmente fiquei muito feliz, porque pode ser que o povo venezuelano volte a ter um horizonte diferente, principalmente falando de economia, de sustentabilidade, deles terem trabalho com dignidade e receita com dignidade. O salário mínimo hoje na Venezuela, se eu não me engano, são $3, Renato. $3. Mais de 50% da população está abaixo da linha de pobreza. Não tem como se sustentar. É uma tristeza o que a gente assiste na Venezuela. Mas nós não podemos bater palma para uma ação de qualquer país que seja de invadir um território que não pertence a ele e capturar, no caso, um presidente da República, mesmo ele sendo um ditador. E você que comemora isso nesse momento, já imaginou se amanhã a China resolve fazer o mesmo em Taiwan? Entrar em Taiwan e pegar a presidente eleita lá em Taiwan democraticamente, diferente da Venezuela, e levar? Já pensou se a Rússia resolve fazer a mesma coisa na Ucrânia? Trump já disse no avião que pode fazer a mesma coisa na Colômbia. Para a gente que torce pela democracia, pela liberdade, que rejeita esse tipo de politicagem barata, assassina, covarde de ditador, é linda e maravilhosa a captura de Maduro. Mas nós não podemos normalizar isso. Nós não podemos normalizar que um cidadão entre dentro da nossa casa. Aqui a gente recrimina invasões de propriedade privada, à torta e à direita. Nós não podemos normalizar isso. Isso é perigosíssimo e isso abre um precedente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pressão americana, os embargos americanos, a geopolítica provocada por Donald Trump nos últimos meses, para os brasileiros, a grande maioria, ótimo. Mas daí ele entrar dentro de um território alheio e pegar, no caso, um líder, mesmo que ele seja um terrorista, mesmo que ele seja um narcotraficante, e mesmo que ele seja um ditador,
abre um precedente, Renato, perigosíssimo. Porque qualquer país que tenha supremacia pode achar que tem esse direito agora. A ONU não serve mais para nada. As diplomacias do mundo é só para publicar manifesto que não serve para nada. É o único senão dessa ação dos Estados Unidos contra o ditador, narcoterrorista, narcotraficante, genocida do Nicolás Maduro. Abre um precedente muito perigoso, que eu acho que os Estados Unidos têm que deixar muito claro que isso é uma ação pontual, para que não se lastreie pelo mundo afora. E a gente volta a falar já já. Primeiro é Nicolás Maduro e essa ditadura que começou com Hugo Chávez na Venezuela, que deixou o país miserável, que mais de 27% da população abandonou o país, e não abandonou por motivos políticos não, porque estavam passando fome. Quando a gente imagina isso, essa população, é como 50 milhões de brasileiros, como se 50 milhões de brasileiros saíssem do país para a fronteira, para outros países, para a Argentina, para o Paraguai, porque não tem condições de vida no país. Você vê a que ponto essa ditadura da Venezuela levou a sua própria população, com perseguições políticas, com assassinatos, botou tanque para passar por cima dos outros, fechou mais de 400 meios de veículos de imprensa, prendeu muita gente, matou muita gente e passou esse tempo todo com todo mundo passando pano. Cometeu vários crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos, e todo mundo passando pano. E aí a gente entra nessa questão. Aí você diz assim, não, a população de lá tem que se resolver sozinha. Já foram para as ruas 2, 3, 4, 5 vezes. Fizeram eleições, voltaram contra, o cara fraudou as eleições para continuar no poder. Então você tem uma população da Venezuela, como você disse muito bem, vivendo de forma miserável, com salário mínimo de 2, 3 dólares, sem receber nada da população, do governo. Você tem aí a empresa de petróleo, a Venezuela é a maior produtora mundial, tem as maiores de reserva de petróleo do mundo. Não é a maior produtora. A Venezuela produzia de 2 a 3 milhões de barris por dia nos anos 70, 80, hoje produz 500 mil, porque não tem tecnologia, porque trouxe as empresas americanas no início e depois expulsou e tomou conta das reservas de petróleo e das refinarias, e hoje não retira 1/4, 1/6 do que retirava antes. E aí você tem crimes contra os direitos humanos sendo cometidos há muitos anos e ninguém faz nada. E aí os Estados Unidos, que têm interesses econômicos ali, ninguém é besta. Os Estados Unidos não invadem nem se preocupa por muitos países africanos que não têm nenhum tipo de riqueza. Ninguém é besta com relação a isso. Mas feriu princípios do direito internacional. E a gente vê agora muito da mídia e da parte política se dividindo, criticando o direito internacional, que a maneira também não foi correta, que abre precedentes. Aliás, não é que abre precedentes, isso acontece de tempos em tempos. A Rússia invadiu a Ucrânia já faz não sei quantos anos e continua lá. E continua na guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos já invadiu o Iraque para pegar Saddam Hussein, já invadiu atrás do cabo como é o nome? O cabo das Torres Gêmeas, depois vai lembrar o nome aí, né? De Bin Laden. Então, assim, isso acontece de tempos em tempos. E aí abre o precedente também de Donald Trump dizer agora pode invadir a Colômbia? Não pode. Também está errado. Mas a gente tem que ver o que vai ser priorizado agora. Vai ser priorizado os direitos humanos da população dos venezuelanos? Vão se fazer uma nova eleição? Porque a eleição que teve, a última eleição, foi um golpe. Literalmente foi um golpe. Já tinham provas que foram fraudadas, totalmente fraudadas. Totalmente, o país estava totalmente entregue a Saddam Hussein, a Maduro. Então não tinha outra alternativa para o venezuelano. Tem muito venezuelano que está vibrando, porque está saindo de um governo ditatorial que estava ferindo durante anos os direitos humanos. E se agarraram na única esperança, que era Donald Trump, que invadiu o país também de maneira que fere totalmente o direito internacional. A gente tem aí uma dúvida para ver que lado vai favorecer mais, o que a gente vai trabalhar mais agora, o que o venezuelano vai querer mais agora. Agora, vamos ouvir o povo venezuelano e a população venezuelana. Tem muita gente dando opinião sem ter a menor ideia do que esse povo passou, né? E vamos também tomar cuidado para que isso não vire uma rotina do governo americano, achar que pode invadir Colômbia, achar que pode invadir qualquer outro país, que ele tenha sim interesses econômicos.